com eles em lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos. Eu quero que você entenda o seguinte: disse a seus discípulos. Jesus, ele procurava, gente, falar com os discípulos, ensinar os discípulos. Discípulo significa aluno. Jesus, ele era chamado de mestre. O que eu quero dizer é que Jesus nunca perdia, o bispo Elcio, uma vez sendo mestre, ele nunca perdia a oportunidade de ensinar. E isso acontece até os dias de hoje. Tudo que Jesus ele deseja é que você se coloque na posição de um discípulo, de uma discípula, ou seja, na posição daquele que quer aprender. Enquanto você, preste bem atenção, viver querendo aprender da parte de Deus, você vai ser bem-aventurado. O problema está quando nós já achamos que não precisamos mais aprender certas coisas. E aquele que é de Deus, ele vai ser um eterno discípulo, um eterno discípulo. Até que Jesus volte para nós, ou até que venhamos para Ele, vamos estar sempre aprendendo, pois Jesus tem prazer em falar. Não é isso que quer dizer, mano? Quer dizer mesmo. Em aramaico, em aramaico transmitido aqui, bispo, é prensa de azeite. O local, o nome Getsemane, trazido do aramaico, tem esse significado. Prensa de azeite. É um jardim situado no sopé do Monte das Oliveiras em Jerusalém, atual Israel, onde Jesus e seus discípulos oraram na noite anterior à crucificação de Jesus. De acordo com o Evangelho segundo Lucas, a angústia de Jesus no Getsemane foi tão profunda que o suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Muito bem. Foi exatamente por esse motivo que eu falei para o bispo Elcio, nós vamos até o Getsemane orar pela igreja, orar pelo povo, orar pelas pessoas. Porque aqui Jesus viveu uma das maiores angústias antes da sua crucificação. E quantas pessoas estão vivendo angustiadas? Vai compartilhando, pegue o link desse canal e mande para alguém, mande nos grupos que você tem da igreja, dos obreiros, da família, dos amigos. Mande para que elas também possam ouvir essa mensagem e participar da oração que nós vamos fazer. Então, quantas pessoas estão em grande angústia? É por isso que nós vamos falar desse texto, e eu acredito que Deus vai falar com você muito, muito, muito. Então, segundo o que está escrito, Jesus, ele chama os seus discípulos, ele fala com os seus discípulos, ele diz: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. Então, observa mais uma vez a importância de você ser uma pessoa de oração. Isso não tem nada a ver com religião. É um ato de falar com Deus, com quem pode nos livrar das nossas angústias. Então, observe, Jesus angustiado. Vamos dar o significado de angustiar, para ficar bem clara a mensagem. Então, observe, Jesus angustiado. O que ele fez no momento de angústia? Ele foi orar. É isso que ele foi fazer. Ele foi orar. Então, bispo Luciano, deixa eu ver se eu lhe entendo. Aproxima bem, não fica distante, por favor. Não, pode ser dos dois, não é só de mim, é só aproximar os dois. Nós estamos pregando os dois juntos, é só ficar perto, não precisa ficar longe. Obrigado. Então, o que Jesus ele fez no momento de angústia? Ele foi orar.
que eu aprendo com isso? O que é angústia? Vamos lá. Angustiado, bispo, é alguém amargurado, cochoso, aflito. Aí. Então, no momento de aflição, no momento que o peito está apertado, que a dor ela é sentimental, emocional, sabe? A angústia, ela não vem da dor física, da doença. Ela vem da dor da alma, sabe? Essa dor remédio não cura. E a angústia não tratada diante de Deus, ela gera uma doença muito conhecida mundialmente falando, que é a depressão. A pessoa ela entra num estado de depressão derivado da angústia. E você pode ver que todas as pessoas depressivas, ela toma remédio, faz tratamento, psicanálise, analistas. Resolve? Não resolve. Por quê? Porque as doenças da alma, elas precisam ser tratadas na presença de Deus. Ou seja, Jesus, o que ele fez? Ele, no momento que ele se sentiu assim, ele foi orar. Isso é o ensinamento do Espírito Santo? Claro que é. Nós estamos aqui no jardim de Getsemane, em Jerusalém. Você pode dar uma olhadinha, ele vai virar a câmera um pouco, mostra o jardim, tá? Aí, imagens do jardim. Eu estou trazendo você para cá, para você acompanhar isso conosco. Então, voltando aqui para o texto, para a pregação, versículo 37, você vai observar uma coisa. Diz o seguinte: e levando consigo a Pedro e aos seus 2 filhos de Zebedeu. Preste atenção. Levando consigo a Pedro e aos seus 2 filhos, os filhos de Zebedeu. Muito bem. Dá para aprender alguma coisa com isso, Bispo Luciano? Claro que dá. Observe que ele sobe com os discípulos, mas diz: fiquem aqui. Mas escolheu quem ia orar com ele. O que significa isso? Não podemos dizer qual era exatamente o estado de fé de todos os discípulos. Nem podemos dizer se o fato dele chamar a Pedro e os filhos de Zebedeu era porque ele queria talvez dar a eles um ensinamento que fosse exclusivo a eles. Sabe quando você, entre 2 pessoas, uma delas precisa aprender uma coisa? E você então diz: vem cá que a você eu vou te ensinar isso? Pode ser que seja. Vamos acompanhar a leitura. Diz o seguinte: então, aliás, começou a entristecer-se e a angustiar-se. 38, versículo. Então lhe disse: a minha alma está profundamente triste, até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Ou seja, passai a noite aqui comigo. Vamos orar comigo. Veja o que ele estava pedindo para esses 3. Ele disse: eu estou muito triste, e essa tristeza ela é tão grande que ela vai até a morte. Aprendemos que quando não estamos bem, a Bíblia fala isso: se está feliz, cante louvores. Se estás triste, ore ao Senhor. Então, veja Jesus ensinando e ao mesmo tempo praticando. Ou seja, no momento de tristeza, de angústia profunda, ele foi orar. É a solução, é o caminho. Ir à igreja, buscar a Deus em oração, não é a religiosidade. É a prática que salva a nossa vida e traz Deus para nós. Compreende isso? Então observe que ele disse assim: fique comigo e vigiai. A orientação: vamos orar juntos. Então lhe disse, aliás,
Adiantando-se, versículo 39, adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto e orando e dizendo: meu pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Mais um ensinamento para nós. Observa que ali ele expressa na oração, aqui no Getsemane, nesse lugar que nós estamos, Jesus expressa a sua vontade, dado a aflição que ele estava, dado ao momento que ele estava vivendo. Ou seja, observamos que a oração, ela precisa ser sincera. Ele não maquiou, ele não fantasiou, ele não mentiu, ele não enganou, ele não falou o que ele não estava sentindo. Então eu entendo que Deus nos ensina, Jesus nos ensina, que a oração que agrada a Deus é aquela que é franca, aquela que é honesta, que é verdadeira. Se eu estou triste, eu vou falar para Deus que estou triste. Se eu estou feliz, eu vou falar que estou feliz. Se eu estou gostando, eu vou falar para Deus que eu estou gostando. E se eu não estou, eu vou falar para Deus que eu não estou gostando. Ele disse aqui, adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu pai, se possível, passe de mim esse cálice. Ou seja, por mim mesmo, nesse instante, eu não quero isso para mim. Entendi isso, sim, senhor. Ele reconhecia um momento de dor, de aflição. Muitas pessoas pensam assim, bispo, mas é Jesus, é o Filho de Deus falando. Mas muitas pessoas se esquecem que nessa condição Jesus está carne e osso, sujeito aos mesmos sentimentos e aflições que nós temos nos dias de hoje, né? E essa oração verdadeira do Senhor Jesus é exatamente o que chama a atenção de Deus. O próprio texto também diz, bispo, que o Senhor, o Deus poderoso, ele busca os verdadeiros adoradores, onde tem a verdade. E a gente exprime a verdade quando vem realmente da alma. E essa expressão, os verdadeiros adoradores, sugere o entendimento que se Deus ele fala dos verdadeiros é porque existem os falsos. Os que adoram, mas não são verdadeiros. Os que buscam, mas não buscam com a verdade. E isso tudo é muito importante, porque nós vamos ver dentro da verdade ou da mentira, dentro da franqueza ou da falta de franqueza, o resultado.